Olá pessoal, boa noite. Sou Lívia Viana, engenheira civil, diretora da Predmix. Vamos começar aqui mais uma live no Sinduscom. Vamos ter a Adila Paz, engenheira civil. Ela já entrou, nós já vamos convidá-la. Aguardando a Adila. Boa noite a todos, obrigada pela presença de todos. Paulo, Fernanda, Márcio Aragão, Eduardo Molina, nosso presidente Fábio Nauz, muito obrigada. Aguardando só a conexão de Adila aqui, que ela deve estar entrando. Um tema super importante que a gente vai tratar hoje, que é o PBQPH para construtores, né, de muita relevância para todo o processo de construção, em que gera várias vantagens, em que é regra para que se tire o financiamento pela Caixa Econômica. Aguardando só a Adila entrar, que ela deve estar com algum probleminha de conexão. A Adila ela é auditora da BRTUV. Já tivemos a oportunidade dela certificar a nossa empresa, a Predmix Indústria. Estou mandando, Adila. Ela está dizendo que não está chegando, mas eu estou mandando. Aqui está aguardando a H-Paz Consultoria. Você pode sair, entrar de novo e solicitar para entrar também. Aqui para mim está aguardando você. Olá, Vilma, Zé Henrique. Não está conseguindo participar. Boa noite. Pronto! Deu certo! Consegui. Ai, que ótimo! E Tá aí, todo meu mundo amor? ansioso te aguardando, Adila. Eita! Boa noite para todo mundo. Boa noite, agora vamos começar. Esse é assunto que eu Vamos. amo. Amo uma qualidade. Então, Verdade. Referência em qualidade, você. que é isso. Me inspira em você, aprendo muito. Hoje nós vamos Certo. trazer esse aprendizado aí para todo mundo que quiser se aperfeiçoar, né? Com PBQPH, que faz uma analogia com várias outras, né, normas de qualidade. Isso. Então, queria primeiro que vocês agradecer, né, sua presença hoje, você ter aceito o convite para estar aqui. O espaço do Sinduscom é um espaço também de ampla visibilidade para as construtoras, para os profissionais da construção civil, para estudantes. E queria também que você se apresentasse. Certo. Então, agradecer, né, pelo convite, agradecer a você pela lembrança, né, de falar comigo sobre esse tema bastante importante, principalmente para a construção civil, né, até porque é uma norma, um referencial normativo diretamente feito para a construção civil.
né? Eu sou Adla Paz, sou engenheira civil, engenheira de segurança do trabalho. Tenho uma empresa de consultoria, onde faço implantação e monitoramento também de sistema de gestão, tanto em Pernambuco como no Rio Grande do Norte, mais em Mossoró. E sou auditora líder, né, desse referencial normativo também, pelo organismo certificador BRTUV. Tá? Então, para ser auditor do PBQPH, existe a obrigatoriedade de ser engenheiro, né, ou arquiteto, com várias prerrogativas, né, que o Inmetro e o próprio PBQPH, no regimento dele, ele solicita que o profissional tenha uma quantidade de graduações, enfim, várias qualificações que o profissional tem que ter para poder auditar o referencial normativo. Tá bom? Então, o profissional tem que ser engenheiro ou arquiteto? Isso, para PBQPH, sim. Certo. Caso ele não seja, né, e ele, dependendo do tempo de atuação dele com auditoria, né, o organismo certificador, ele pode qualificar esse profissional que não seja da área técnica, né, e para fazer auditorias de PBQPH, esse profissional tem que ir com um auditor especialista, que seria um engenheiro, um arquiteto, tá? Para fazer a parte técnica. Então, alguns requisitos técnicos do PBQPH que tem que ser obrigatoriamente ser auditado por uma pessoa capacitada e habilitada pelo CREA, né? Para poder fazer essa atividade. Certo. Quais são os objetivos do PBQPH? O que ele pretende atingir? Vamos seguir o roteirinho. Sim. Que chegou com bastante antecedência. Bom, então... tá certo. Bom, então, PBQPH, né, significa Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat, né? É uma palavra muito grande e pegaram só as iniciais e fizeram, né, junto com o PBQPH. Então, ele é focado diretamente em construção civil, né, e se divide em 4 módulos, tá? Tem edificações, né, que seria qualquer tipo de prédio ou habitação, saneamento, projetos e obras de artes especiais, tá? Porém, o regimento normativo, ele é um só, até chegar nos tipos de serviço que tem que ser executado, na prestação de serviço em si. E aí, sim, lá no finalzinho do regimento, tem as particularidades para cada uma dessas, como é que eu posso dizer? Desses tipos de serviço, tá? E aí, para a construção civil, ele dá uma listagem de serviços obrigatórios e de materiais obrigatórios a serem implementados, saneamento, outros tipos, obra de artes especiais, outros, e projeto, outros. Ele dá o direcionamento certinho, tá? Mas antes de se dividir nesses 4 módulos, ele tem um andamento que serve para todos eles, que é o regimento geral, tá? O PBQPH, ele está disponibilizado gratuitamente para download lá no Ministério das Cidades. Né? Então, entra lá no site do Ministério das Cidades, procura lá em downloads e vai ter lá o SIAC, né, PBQPH. Antes da gente falar desses objetivos, o PBQPH ele tem 2 níveis. Sim. Tá? Então, ele tem o nível B e o nível A. A diferença entre os dois é a quantidade de requisitos a serem implementados dentro da organização. Né? Então, a organização com letra maiúscula, né, que seria a empresa em si que vai estar implementando. Então, a organização, ela vai decidir se ela quer o nível B ou o nível A. O nível B é 77% dos requisitos normativos. E o nível A, 100%. Né? Quem decide implementar os 100%, né, pode também estar optando por se certificar na ISO 9001, versão 2015 também, que a gente vai falar sobre essa compatibilização mais na frente. Tá? Então, qual foi a vantagem, né,
Então, quais são os objetivos? Ter nível A, começa com o nível B, que é o mais simples. Não, a empresa escolhe, tá? Ela não começa no nível B e vai para o nível A. A empresa escolhe se ela quer nível B ou se ela quer nível A. Diante da Caixa Econômica, né? Porque o grande objetivo do PBQPH é ter benefício financeiro de bancos públicos. Certo. Né? Então, quem quer algum tipo de financiamento, e muitos bancos privados também já solicitam essa certificação, né? Então, quem quer benefício financeiro, quem quer financiar a sua obra, né? Antes que ela seja concluída, tem que ter o PBQPH. E aí ele decide se quer nível B ou nível A. Diante da Caixa Econômica, o que é que diferencia? A quantidade de unidades. Quem escolhe nível B tem uma quantidade X de unidades para fabricar ou para construir, né? Vamos falar de produto, então a construção civil não deixa de ser uma linha de produção, uma fábrica, né? Uma fábrica de residências, tá? Então, ela tem uma quantidade X de habitações que ela pode financiar. E o nível A tem uma quantidade X mais Y que pode financiar. Aí vai de acordo com o que a empresa necessita naquele momento. Quem faz nível B pode migrar para o A quando quiser, né? Lógico, vai ter que atender os parâmetros internos do organismo certificador, né? Onde vai ter que ter outra auditoria, que a gente vai falar sobre auditoria mais na frente. Então, vai ter que ter outra auditoria, vai ter que ter outro contrato de migração de norma, né? Vai ter que atender não só os 77%, mas os 100%. Tá? Então, vai ter outros parâmetros, outros requisitos normativos que ele vai ter que comprovar. Então, ela pode entrar no... Existe uma diferença de custo em relação a isso, de A para B? O A é mais caro, o B, para poder você... Eu não sei, questão de custo... questão de custo, eu não sei na questão de certificação, tá? Certificação eu não sei te informar, porque aí é com o setor comercial do organismo certificador e a gente não tem acesso a isso. Né? Você até falou, boa noite, Eduardo Molena, ele é o cara que, que pode me dar o preço, é o meu chefe lá na BRTUV, né? É o gerente regional aqui do Nordeste, Eduardo, e aí ele é que é capacitado aí de dizer o valor de uma certificação vai de acordo com o tamanho da empresa, a quantidade de funcionários, número de obras que a empresa tem, tá? Então, é uma matriz de várias questões que eles vão fazendo e calculando o valor da certificação. Sim. Entendeu? Então, é de acordo com o tamanho da organização, realmente. Né? Então, eu não sei te informar se tem diferença de valor do B para o A. Mas na hora que vai migrar, né? Vai ter, sim, esse valor da migração, que eu também não sei se é integral, enfim. Aí, infelizmente, de valores eu não sei. Tá? Então, qual era a pergunta? Que eu já falei tanto que eu já esqueci, falaste amiga. Dos objetivos, falaste da questão de ser A ou B, né? Certo. Da construtora. É a principal vantagem também, né? Dos objetivos de se ter o PBQPH se diferenciar no mercado é uma... Ó, o meu chefe aí, ó, possui nível A e nível B, possuem valores diferenciados. Olha o comercial já falando aí. Eu imaginei. Eu imaginei. Pronto, quem tiver interesse em certificação, já fala com ele aí qual é o valor que ele dá, certo? Mas a título de internamente na empresa, né, vai mudar só a quantidade dos requisitos que ele vai ter que comprovar o atendimento. Tá? Nível B é 77%, nível A 100% do que a norma solicita. Sim. Onde esses 77% não é assim aleatório, eu vou cumprir isso. Não, o regimento normativo, ele diz o que é que você tem que cumprir no nível B e o que você tem que cumprir no nível A. Tá? Então, lá está tudo descrito. Né? E por que a gente chama referencial normativo? Porque o PB... Ó, menino, já botou o telefone dele aí, ó. Rápido no gatilho. Então, a gente chama referencial normativo porque ele é uma norma interna do Ministério das Cidades, tá? Ele não é uma NBR, não é uma ANR, não é uma ISO, tá certo? Então, ele faz referência
a normas. Sim. Por isso que ele é um referencial normativo. Não é uma norma, eu vou me certificar na norma PBQPH. Não, no referencial normativo, porque ele faz menção a outras normas que ele tem que atender. Certo. Tá bom? É bom também deixar isso claro. Certo. Né? Então, a grande vantagem é você ter esse benefício financeiro, né? Sim. Fora que tem as vantagens de organização, redução de custos, né? Visibilidade no mercado, né? A empresa pode se utilizar da certificação para se autopromover, né? Então, um controle maior nas suas atividades. Você que tem uma empresa certificada, você sabe a importância, né, de ter uma certificação, de você conseguir gerenciar todos os processos, mesmo sem estar dentro de todos os processos, tá bom? Então, essa é a principal vantagem de se obter uma certificação, né? Independente de qual seja, a padronização dos processos, a uniformidade de comunicação, né, interna. Então, todo mundo fala a mesma linguagem, né? Você tem uma redução de custo, você reduzir desperdício, você aumentar a produtividade, né? Você trazer novas práticas para dentro da organização. Tá? Então, vantagem que quem souber aproveitar da norma técnica, né? do referencial normativo, ou qualquer tipo de certificação, quem souber absorver tudo que está lá, vai ter uma resposta positiva de curto a médio prazo, tá? Certo. Dessa certificação. Eu vou... E é um investimento. Tudo que você traz de bom para dentro da organização é um investimento, né? Certo. Você vai... Quando se dilui esse valor no tempo de contrato, no tempo de certificado, fica um valor Com mínimo, certeza. ínfimo, dentro do montante, né, que a empresa vai ter de qualidade, de redução de custo, de aumento de produtividade e produção, né? A gente sabe, você melhor do que ninguém sabe a diferença de produtividade e produção. Então, existe um aumento considerável. Dá para se notar isso bem, bem rápido. Aí tem um ponto também, porque se a Caixa exige, é porque também deve ter alguns critérios de norma, porque você falou que ela é um referencial normativo. Mas ele deve Isso. exigir, dentro do processo de auditoria, que se cumpram algumas normas, né? Inclusive de segurança. Sim, sim. Na verdade, né, o que é por que isso aconteceu, né? Então, existe logo bem lá atrás, né? Eu não sei quantidade de ano, na verdade, que quando eu comecei a trabalhar com isso já existia PBQPH, né? Então, existia qualquer profissional, né? Podia fazer uma casa ou qualquer tipo de habitação ou edifício, né? E solicitar e financiar a sua obra. Enquanto que existiam empresas com vários funcionários de carteira assinada, pagando todos os seus encargos, e que tinham uma disputa desleal, né? Onde uma pessoa física podia fazer e uma pessoa jurídica também podia fazer. Então, os dois concorriam e não era justo naquele tempo. E como ainda não é, né? Então, o que é que o Ministério da Cidade fez? Não, a partir de agora, só pode pessoa jurídica. Ele foi fechando, foi peneirando, né, essas pessoas que constroem, né, dentro do Brasil. Então, ele foi peneirando e foi fechando o cerco. E nesse fechamento de cerco, brutalmente falando, né? Então, nesse fechamento de cerco, ele foi colocando parâmetros a serem atendidos. Então, tem que atender um referencial normativo que eu vou dizer o que é que eu quero. Então, todas as empresas que querem um financiamento da Caixa Econômica, que é do governo, o Ministério das Cidades também é do governo, então ele vai ter que atender vários parâmetros. Antes, era um pouco mais brando, por quê? Eu acho que aí palavras minhas, né? Adla Paz, pessoa física, né? Então, eles tinham, como estava no começo, né? Ou eles não tinham tanto aprofundamento disso aí, o que é que eles faziam? A empresa pode dar uma declaração, inicialmente, né, que ela vai estar disposta a implementar um sistema de gestão de acordo com o referencial normativo do PBQPH. E aí a empresa dava essa certificação e tinha um ano para cumprir
a aplicação do referencial normativo, mas ela já podia pegar financiamento. Sim. Só com aquela declaração, tá? Então, era um atestado, uma declaração de conformidade que ele ia fazer, ia atender, e etc, etc. E aí ele tinha 1 ano para cumprir isso aí. Algumas empresas passava-se esse ano, pegava o financiamento naquele ano, fazia a obra, terminava, não dava andamento. E a qualidade das edificações ficava aquém, né, do que a Caixa Econômica necessitava. E aí o que é que acontecia? A Caixa Econômica, qualquer como é que a gente chama? Patologia. Qualquer patologia que acontecia na edificação, o cliente corria para onde? Para a Caixa Econômica, que quem financiou foi a Caixa Econômica. Sim. E aí, aí ela tinha aquela morosidade de atender a assistência técnica, tá, do cliente. Então, a Caixa Econômica não atendia, ou melhor, daqui a Caixa Econômica ia chamar a construtora. Se a construtora viesse e ficava nesse triângulo, né, nada amoroso, para resolver o problema do cliente. Enquanto isso, o cliente não pagava. Tinha uma cláusulazinha no contrato que dizia que se acontecesse alguma patologia, o cliente ficava sem pagar até resolver. Então, o que a Caixa Econômica fez? Esse negócio está dando para mim, não. Não quero mais essa declaração. A partir de agora, só tem financiamento da Caixa Econômica quem já tem sistema de gestão. E foi o que aconteceu nas 2 últimas versões da norma, tá? Então, a 2017 já estava assim, e agora 2018, né, que ela teve uma mudança em 1 ano, em 2 anos ela mudou 2 vezes, e essa última mudança foi para ela ficar compatível com a ISO 9001, que é um referencial, que é uma norma de sistema de gestão de qualidade da prestação de serviço ou fabricação de produto. Só para deixar um pouco claro, essa questão do financiamento, para quem às vezes confunde, não está entendendo. Esse financiamento, para a construtora pegar com a Caixa, ela tem que ter o PBQPH. Já tem que ter o PBQPH. É um trava-língua, amigo, não se preocupe. Quase ninguém consegue dizer rápido. E quem vai financiar também, quando vai entrar com financiamento, também tem que ter, por exemplo, eu quero comprar e quero que o empreendimento tem que ter também, a construtora tem que ter também o PBQPH para eu financiar. Não, é assim. Se vamos supor que a Predmix fosse uma construtora e ela quer construir, né? Ela quer um apoio à produção, ela quer financiar aquela obra enquanto ela está construindo, tá? E depois o cliente vai lá e compra. Se isso acontecer, você teria que ter PBQPH. Agora, não, eu vou construir com recurso próprio, né? Eu tenho dinheiro na caixa da meu fundo fixo, eu vou construir com recurso próprio. Quando eu terminar, o cliente vem e financia. Sim. Aí isso não precisa ter PBQPH. Por quê? Porque eu estou dando a obra pronta. É como se você fosse comprar qualquer coisa em qualquer lugar. E aí você vai pegar um empréstimo e vai comprar, tá? Então, a obra pronta, se for recurso próprio, a empresa não precisa ter PBQPH. Agora, se ela quiser um financiamento da obra, aí sim é exigido o PBQPH, ou nível A ou nível B, de acordo com a necessidade de quem vai pegar o financiamento. Isso é um dos pontos, né? Um dos pontos que a Caixa exige. Eu, como consumidora, tendo esse conhecimento agora, se eu precisar financiar, eu vou perguntar, essa obra teve PBQPH? Vou perguntar. Exatamente. Sua empresa tem PBQPH? Ah, não, eu fiz com recurso próprio. Aí você não sabe se o funcionário usou EPI, se a resistência do concreto está no FCK adequado, se a qualidade da cerâmica está aprovada a nível de abrasão, né? Então, tem vários parâmetros que agora a gente vai falar também um pouquinho de norma de desempenho, né? Que a Caixa Econômica exige. Aí, quem não tem PBQPH não precisa ter esse custo adicional, que é a comprovação do desempenho da edificação. Sim. Perfeito. Entendeu? Sim. Então, é um diferencial, é uma qualidade, né? Quem tem sistema de gestão
são empresas diferenciadas no mercado. Né? Então, quem investe em certificação, quem investe em conhecimento para dentro da empresa, são empresas diferenciadas, né, dentro do mercado. Com certeza, a certificação, o processo de certificação amplia a mente da gente, a gente padroniza o processo, economiza muito mesmo. E posso dizer assim que a cada ano você vai abrindo sua mente e procurando melhorar, aquela questão da melhoria contínua, né? Exatamente, que é um dos pontos. E com relação à estrutura do PBQPH, você já falou que pode ser A, B, e tem mais alguma coisa? Na questão, a estrutura do PBQPH, né, que seria aquele documento que está lá para download, né? Então, primeiro tem os requisitos gerais, então o que é que precisa para ser auditor, o que é que precisa para fazer uma auditoria, como é que comprova, né? Depois vai ter todos os requisitos que são implementados dentro da organização, tá? Então, para o nível B tem uma tabelinha, o próprio regimento normativo já dá uma tabelinha onde tem os itens a serem obedecidos para cada nível, tá? Aí tem o primeiro passo para a implementação, né? O primeiro passo para a implementação é o gestor, né? O líder, né? A alta liderança se propor a fazer essa certificação, tá? E aí, para implementar, né, a empresa tem que escolher se a implementação vai ser interna, né? Uma pessoa internamente para fazer toda a implantação dos processos, desenhar os processos, os procedimentos, os registros adequados, ou se ela vai contratar uma consultoria, tá? Então, puxando a sardinha para a consultoria, né? Qual é a vantagem de você contratar uma consultoria? É o conhecimento do consultor, né? Diante de boas práticas que ele já viu no mercado. Tá? Então, sempre tenha em mente que o consultor não vai copiar o sistema de gestão da empresa X, Y ou Z. Tá? A gente se utiliza de boas práticas, né? Onde a confidencialidade ela é condição sine qua non para se ser um consultor e um auditor. Tá? Então, existe essa confidencialidade, né? Onde a gente pega as boas práticas e implementa aquela questão, se em time que está ganhando não se mexe. Né? Então, até porque cada empresa ela é única e a norma ela diz o que ela precisa para comprovar a conformidade. Mas cada empresa tem o seu método de comprovar. Tá? Então, para cada empresa existe um tipo, né, um tipo de método a ser implementado para se chegar àquele resultado final. Então, não existe sistema de gestão da empresa X igual ao da empresa Y. Então, existe o referencial normativo que diz o que ele quer de resultado. E aí, cada empresa vai formando o seu processo até chegar nesse resultado. A vantagem de se ter uma consultoria é uma pessoa que já foi em várias e sabe como chegar lá, né? Mas nada impede que a própria empresa tenha um profissional habilitado internamente, onde aí já tem Bárbara perguntando como se torna, né, um auditor. Então, para uma pessoa fazer essa implementação, ela tem que ter passado por um curso do entendimento dos requisitos normativos, interpretação dos requisitos, tá? Então, ela tem que ter passado por um curso de interpretação, ela tem que ter passado por um curso de auditor, tá? A auditoria diretamente ligado àquele tipo de norma que a empresa quer se certificar, tá? E aí as qualificações dessa pessoa que vai dizer à empresa, eu quero que a pessoa que vai trabalhar aqui na implantação tenha passado por 2 ou 3 empresas já fazendo esse trabalho, tenha experiência, tá? Então, a pessoa para fazer essa implantação, ela tem que ter livre acesso a todas as informações da organização. Ela tem que saber do início ao fim o que é que acontece com toda a liberdade de conhecimento de informação. Porque antes se dizia, não, a norma diz que setor financeiro e setor contábil antigamente tinha essa cultura. Sim. Setor financeiro e setor contábil não é auditado, né? Só que agora, né, com a
mudança desse referencial normativo, né, e, consequentemente, com a atualização da ISO 9001, versão 2015, não existe mais isso. Então, tudo vai de acordo com o planejamento estratégico da organização. Entendi. Né? Então, o primeiro passo é se definir o planejamento estratégico. Então, vamos supor que uma empresa diz que quer ser a empresa mais lucrativa ou de maior lucratividade ou rentabilidade daquela região. Então, como é que a gente vai verificar isso aí? Eu vou ter que ver a parte contábil dela. Verdade. Eu vou ter que ver, não é isso? Eu vou ter que ver a parte bruta, a parte líquida, para saber quanto é que ela ganhou. Então, tudo é de acordo com o planejamento estratégico da organização. Então, um consultor, que também vai ter uma maior visibilidade de planejamento estratégico, né? Ele vai ver as melhores práticas da organização, o que é que a empresa realmente quer e vai desenhar junto com a alta liderança todo o sistema de gestão. Então, o que também vale salientar que isso não existia nas versões anteriores. Né? Então, não existia planejamento estratégico, não existia análise de risco, né? Então, tudo agora é focado no risco daquela atividade dar certo ou dar errada. Né? Então, a gente fala, quando o risco é positivo, quando o risco é de dar certo ou de superar, a gente chama oportunidade. Né? E quando existe o risco do erro, né, de dar alguma coisa errada, de dar um desvio, a gente chama de risco. Né? Então, tem essa diferença também dentro da ISO 9001, onde o referencial normativo do SIAC, versão 2018, também está compatível. Então, ISO e PBQPH nível A estão com as mesmas exigências de requisitos normativos. Para o nível B, ele é gradativo. Né? Então, a análise de risco é evolutiva. Você começa a pensar, mas não tem que demonstrar nada. Eu estou aqui pensando. Um dos itens, né, do nível B, que é a diferença para o nível A, um dos itens. Tá? Então, eu já falei tanto que eu já esqueci a pergunta de novo. Mas eu sou assim, empreendimento eu de falo. qualquer... Mas aí eu fico pensando, empreendimentos de qualquer porte pode começar só pelo B para conseguir o financiamento na Caixa Econômica? Tanto, pode. Eu O PBQP, implementaria o A se eu quisesse melhorar mais ainda o meu processo e quisesse ter mais alguns tipos de... controlar 100% de tudo que você faz. Entendi. Entendeu? Se a gente fosse pensar para você, eu faria só a parte de bloco, não faria outra parte. Entendeu? Seria B e A. Mas quem quer controlar tudo, vai fazer o nível A e ter segurança, né, de toda a prestação do serviço. Entendi. Aí você falou SIAC aí. Sim. SIAC SIAC é o sistema de avaliação das construtoras. Que o SIAC é o PBQPH, entendeu? Então, o sistema de avaliação das construtoras, né, definiu que para se avaliar a conformidade do serviço, ele vai ter que... Ele está dentro do programa de qualidade, de produtividade do Habitat. Aí você perguntou, qualquer tipo de edificação pode tirar PBQPH? Pode, qualquer tipo de edificação. E não só para financiamento, né, daquela edificação. Muitas licitações públicas também já exigem ter o PBQPH, tá? Então, vai de acordo com o edital. Algumas exigem, outras não. Né? Assim como algumas multinacionais também exigem que tenha um sistema de gestão implantado, né? Então, quando a pessoa vai fazer o cadastro em alguma multinacional, né? Vale, Petrobras, tá? Ele exige que tenha um sistema de gestão implantado. E se você tiver esse sistema de gestão implantado e certificado, você já ganha um ponto adicional. Porque existem lá quadrantes de fornecedores. Né? Então, existem os quadrantes. E aí, quem tem só o sistema de gestão implantado, está num quadrante 3, vamos supor. E quem tem o sistema de gestão implantado e certificado, já vai para outro quadrante, já é diferenciado dentro do quadro de fornecedores das multinacionais. Também é uma vantagem, né, para quem não quer trabalhar só com órgão público ou só com financiamento de obra de habitação. Né? A diferença... Um sistema de gestão padronizado, né,
ele traz muito mais vantagem do que, no caso, você conseguir um financiamento, né? Sim, Se a gente for sim. avaliar, é uma forma da gente controlar de forma macro, visualizar o processo de forma macro, ter indicadores de diversas de perdas que você pode estar tendo em cada etapa. Exatamente. E quando acontecer um desvio, você saber naquela curva produtiva aonde está o desvio. Né? Você consegue identificar onde foi que você errou, que a minha engrenagem está rodando errado. Né? Porque é uma engrenagem. Errou em um lugar, tudo que vem depois dele pode dar errado. Né? Então, você consegue identificar imediatamente onde foi que errou, saber qual foi a causa e tratar ela no ponto raiz, na causa raiz, para que aquilo não volte a acontecer. Né? Então, são várias vantagens que se tem um sistema de gestão, né, traz para a empresa. Outra diferença de... Diga. E o que é que mudou? Não sei se tu vai continuar, mas a grande curiosidade também é o que que mudou com o SIAC 2018. Porque nós mesmos nós Pronto. percebemos algumas mudanças e cobranças em relação Sim. à Caixa Econômica e às construtoras. Uhum. Certo. Então, o que é que mudou? Né? A mudança principal ficou compatível com a ISO 9001. Tá? Então, a mesma grade de requisitos, né, da ISO 9001 é a do PBQPH. Mudança número 2, não tem mais a declaração de conformidade. Né? Então, a empresa, ela para ter financiamento, ela tem, ou para entrar em alguma licitação pública, caso seja necessário, ela já tem que ter a certificação. Né? Então, não tem mais aquela declaração que vai implantar durante um ano. Não, ela já tem que ter implementado. Tem que ter passado por um organismo certificador credenciado pelo Inmetro. Tá? Então, não é só implantar e ir lá pedir o financiamento. Tem que passar por um organismo certificador credenciado. No meu caso, BRTUV. Tá? A gente é credenciado pelo Inmetro para fazer esse tipo de certificação. Então, a gente atesta que todo o referencial normativo foi atendido, está conforme o referencial normativo. Tá bom? E aí sim, com o nosso certificado, né, da BRTUV, a empresa vai na Caixa Econômica, entrega lá junto com tantos outros documentos que a Caixa Econômica pede e comprova que tem sistema de gestão implantado. Tá bom? Agora, a diferença, né, sim, então falamos não precisa mais, não tem mais declaração, está compatível com a ISO e a exigência da norma de desempenho. Tá? Então, a NBR 15575, que é a norma, a avaliação de desempenho. Né? Então, o que é que acontece nessa norma? Ela traz vários requisitos, né, várias normas prescritivas que a empresa tem que atender para garantir a vida útil dos sistemas. Tá? E aí ela divide, a norma é dividida em sistemas. Então, sistema de piso, sistema estrutural, sistema de coberta, sistema hidrossanitário. E ela tem vários, é enorme essa norma. E o que a Caixa Econômica fez? De acordo com aquelas patologias que eu falei lá no começo, que a empresa não cumpria e a Caixa Econômica ficava naquela morosidade de atender o cliente, ele disse, vamos agora, vai ter que cumprir a norma de desempenho. Até porque a norma de desempenho ela é de 2013. Sim. Setembro de 2013. Uhum. Então, já é uma obrigatoriedade das empresas cumprirem. Mas o que é que acontece com o brasileiro? Vamos aqui, vamos ali, não é isso? Vamos fazendo por aqui. E não levava em consideração essa norma, tá bom? Aí, o que é que a Caixa Econômica fez? Alguns empreendimentos também darem errado, né? Isso. As obras darem problema para poder... Exatamente. Porque se comprava tijolo de qualquer jeito, se comprava bloco de qualquer jeito, de qualquer lugar, não é isso? Foi cinza, é bloco estrutural. Né? Foi marrom, é tijolo cerâmico, e assim ia. Né?
Mas você sabe, todo mundo sabe que não é assim. Então, tem a resistência a ser atendida, tem nível de absorção, tem tantos testes que tem que serem feitos para comprovar que aquele bloco tem X MPa, que ele aguenta tanto de compressão, não é isso? Então, não só bloco, mas vários outros materiais. E aí, o que é que a norma de desempenho faz? Para garantir que o sistema de vedação, vamos dar um exemplo, como a gente está falando de tijolo, né, e bloco, onde todo mundo sabe o que é, independente de formação, todo mundo sabe o que é um tijolo e um bloco, né, um bloco de concreto. Então, o que é que acontece? O sistema de vedação vertical, né, que seria o fechamento das paredes, tá? Então, a gente fechando a casa, para ela atender o que a norma de desempenho solicita, ele tem que ter um bloco de X espessura, de X MPa, ele dá todos os parâmetros, a norma de desempenho dá todos os parâmetros necessários para que aquela vedação dure de 20 a 50 anos. Se for fachada, 20 anos, tá? Sem nenhum vazamento. Tá bom? Caso o dono da edificação faça as inspeções periódicas depois que recebe, né? Tem também o que cada morador, né, o que cada proprietário tem que cumprir, tá? Não é só a empresa fazer a edificação, entregar para o cliente e ser responsável por resto da vida. Não tem mais isso, tá? Então, tem que ser entregue para o cliente um manual do proprietário dizendo tudo que ele tem que fazer para atender a norma de desempenho e para garantir que aquela vida útil daquela parede, nesse caso, vai ser atendida, tá bom? Tudo isso já foi visto anteriormente lá na parte de projetos, tá? Então, os projetos, eles têm que serem elaborados, então tudo começa muito lá atrás. Então, os projetos têm que serem elaborados de acordo com a norma de desempenho, a escolha dos materiais é de acordo com a norma de desempenho, a escolha dos fornecedores daqueles materiais, os fornecedores têm que garantir que atendem a norma de desempenho, ou emitindo laudos técnicos daquele material, laudos próprios, ou mandando fazer ensaio, ou tendo a certificação do PSQ, tá? Que é o Programa Setorial da Qualidade, que também está lá no Ministério das Cidades, onde lá vai ter todos os fornecedores que são classificados pelo PSQ. E aí, o que é que o SIAC diz? O que é que o PBQPH diz? Tá? No requisito 84, que é o de aquisição. Ele diz que para você comprar materiais controlados que sejam implantados nos sistemas construtivos, né? Se você for comprar um material que seja incorporado na obra, os fornecedores têm que ter PSQ, tá? E aí são materiais críticos, né? Então a empresa vai definir quais são os materiais críticos para edificação e aquele material ele tem que atender ao PSQ ou ele tem que emitir os laudos técnicos. Então tem as duas formas de qualificação. O que não pode na norma, né, é comprar de quem não tem a qualificação. Aí, se numa auditoria a gente for verificar esse item na empresa e ver que aquele fornecedor ele não tem nem laudo emitido, nem está no PSQ, a empresa leva uma não conformidade e vai ter que resolver, mudando o material, mudando o fornecedor, mandando fazer laudos externamente, aí ela define o método. Entendeu? Importantíssimo. Padronizar os processos, a certificação, a questão de resistência, os controles de laboratório, você exigir que teu fornecedor te traga uma certificação, te traga um dado, uma análise técnica para que ele possa te atender, para que você possa contar com segurança. Eu acho que a grande vantagem para todos nós é a questão da segurança. Porque depois ainda que a edificação ela está sendo levantada, ainda existem outros laudos que você vai fazer, slump do concreto e tudo mais que você vai fazer para garantir que também, na hora da implementação do material, ela está sendo feita com a técnica adequada. Né? Pois é, e ainda tem... o material, é você, na hora de executar o serviço, você executar... Garantir que ele está sendo bem aplicado.
Pois é. E aí, o que é que acontece? O que é que o PPQPH fala também, né? Não é só, feito você falou, não é só construir e pegar o material com qualidade. Então, é um sistema, né? O sistema construído não é só o material, é a mão de obra, é o treinamento, é o conhecimento, tá? É a junção de um material com o outro, é a aderência de um com o outro. Então, é uma junção de atividades que fazem o sistema, tá? E o que é que a norma fala? Que para você comprovar que aquele sistema atende a norma de desempenho, você tem que guardar as informações. Então, não é só dizer, ó, eu fiz, viu? Tá ok. Não, É, você tem que, né? Você tem que guardar laudo, você tem que guardar teste, você faz um dossiê da edificação, tá? Então, um dossiê, e aquilo ali é propriedade do cliente, sim. tá? Passa a ser propriedade do cliente. Sim, você tem que criar uma rastreabilidade, né? De todo o processo Sim, de rastrear todo o sistema, todos os materiais que foram implantados, e tá? com E relação guardar, não é? à qualificação profissional, né? Cada profissional que está exercendo ali sua função tem que ter comprovado a sua experiência também, Sim, né? com as habilidades, né, para fazer aquela atividade. Então, para cada processo, tem o profissional adequado. E a empresa tem que comprovar que ele é adequado. A forma de comprovar é interna. Né? Eu comprovo com diploma, eu comprovo com um teste prático, eu com experiência, e a empresa define. O que é uma mudança também, porque antes tinha que comprovar habilidade, escolaridade e experiência. O que é que a norma fez agora? Né? O que é que ela mudou? Junto com a ISO, que também já mudou isso aí. Você pode escolher entre habilidades, experiência ou escolaridade. Então, você vê qual é a melhor prática para você, tá? Então, às vezes, se tem um profissional que não tem aquela escolaridade adequada, mas ele tem tanta experiência fazendo aquilo ali, que escolaridade para você é mínimo, tá? Verdade. Então, antes, né? Então, antes ele tinha que ter a escolaridade, agora não. Agora é ou. Então, ou habilidade, ou escolaridade, ou experiência, Muitas vezes a tá? experiência vale mais do que ter a escolaridade, né? Que a pessoa Aí tem uma vivência, né? depende da função, Isso. né? Depende da função aí de cada organização, tá? Aí não é que a experiência é melhor do que isso ou aquilo, aí vai depender daquela atividade, entendeu? Às vezes, vamos supor, a pessoa vai fazer a fórmula, tem que ser um engenheiro, não sei se tem que ser engenheiro químico, não sei. Mas vamos supor que fosse. Ah, mas a Adla tem tanta experiência em fazer fórmula de bloco estrutural que dá certo. Não dá. Porque a pessoa tem que ter a certificação que é engenheiro químico, entendeu? Então, depende da atividade, aí é que, dependendo da atividade, vai se explorar qual é aquela necessidade. Agora tem que estar padronizado. O que é Certo. para um tem que ser para outro, para outro, para outro. Se eu quero experiência, vai ser experiência para todo mundo. Só Se para eu a quero gente escolaridade, para todo mundo. tá, o nosso tempo está terminando, estão até alertando aí, mas só para deixar assim um pouco mais estruturada a questão de pessoas. Vamos pensar, né? Você falou que a consultoria, puxou o lado da consultoria pela experiência. Lógico, para a primeira implantação, a gente pegou uma consultoria quando foi fazer a primeira etapa, inclusive a gente ficou vários anos com a consultoria. Hoje a gente tem um pouco mais de experiência e consegue, dentro da empresa, ter uma pessoa apenas para cuidar da qualidade. Mas Certo? você não acha também que, além da consultoria, teria que ter um profissional dentro da empresa que, que pudesse cuidar de todo o processo da qualidade, monitorando todo o processo? O que é que acontece que também foi uma mudança, né? Então, antes se tinha uma pessoa que fazia isso que se chamava RD, que era o representante da direção, onde no organograma da empresa ele estava abaixo da direção, mas fora do organograma. Ele não era, ninguém era abaixo dele e acima dele só a diretoria, tá? Então, existia essa pessoa. Mas o que é que acontecia? Todo mundo se escorava no RD. Se o RD não pedisse, não se fazia.
Se ele não fosse coletar indicador, ninguém media. Se ele não fosse treinar, ninguém era treinado. Então, o que é que a ISO 9001 fez? E o PBQPH se compatibilizou. Não tem mais RD. Cada líder de processo é responsável pelo seu processo. Então, ele é responsável por determinar quais são as entradas que ele precisa, quais são as atividades que ele vai fazer e como ele vai dizer que está conforme o processo dele. Tá bom? Então, não tem mais o RD. Ah, Adila, seria bom uma pessoa? Se a empresa é capaz de ter mais uma pessoa para fazer isso, ótimo. Deixando claro que o RD não responde na hora de uma auditoria externa, tá? Sim. Internamente ele pode fazer tudo, né? Mas na hora de uma verificação, o que é que vai acontecer? O RD, ele não é responsável por nada. Cada processo tem o seu pai, sua mãe, o seu dono, tá bom? Essa pessoa, ela vai ser responsável pelo pela parte da qualidade. Então, ela vai monitorar a auditoria, ela vai monitorar os indicadores, ela vai gerenciar o sistema de gestão. Ela vai fazer só assim, ei, cadê? Ei, compras, cadê? Entendeu? Com relação a Seria bom, indicadores. não deixa de ser bom, é ótimo ter uma pessoa para controlar isso aí. Com relação a indicadores, para a gente finalizar. Indicadores. Quais indicadores você acharia que uma consultora devia ter de mais relevante? Por exemplo, você fala que a alta direção ela tem que estar totalmente envolvida e iniciar o processo. Ela tem que ter conhecimento do processo. Que tipo de Isso, ela é 100% responsável. Lá na responsabilidade dela, lá no requisito 5, ele é responsável, a alta liderança é responsável por todas os resultados. E aí, o que é que acontece? Quando a empresa ela define o planejamento estratégico, ela tem os indicadores estratégicos para resolver, para chegar naquele planejamento, tá? Então, fora os objetivos estratégicos, né? Então, tudo agora, né? Vamos pensar numa pirâmide, tá? Antigamente, se fazia sistema de gestão de baixo para cima. A diretoria queria só o certificado. Alguns, tá? Não estou generalizando, pelo amor de Deus. Sim. Então, mas o interessante era ter um certificado. Agora não, agora é de cima para baixo. A alta liderança, estou falando rápido, porque vai acabar o tempo. Sim. A alta liderança, ela define o planejamento estratégico. Quando ele define, aí começa. Quais são os indicadores para eu atender o planejamento? Qual é a política da qualidade para eu atender o indicador e atender o planejamento? Qual é os processos que são necessários para indicador? E vai subindo. E tudo que se faz tem que fazer menção ao planejamento estratégico lá em cima. Mudou totalmente, mudou o sentido, tá? Então, indicadores estratégicos são importantíssimos para poder comprovar que o planejamento está sendo atendido numa visão X que vai ser definida pela empresa, uma periodicidade de medição. E indicadores setoriais, tá? Para você medir se aquele processo tá conforme. Tá? Então, indicadores setoriais, né? Para cada processo um indicador, para cada pessoa ser responsável por dar o resultado, né? Então, a produção, né? Para dar a produção de cada processo, então, é atender o indicador, onde esses indicadores vão alimentar os indicadores estratégicos e o indicador estratégico vai atender ao planejamento estratégico da organização. É uma escada onde todos os degraus, não sei o plural, meu Deus. Degraus. Onde todos os degraus têm que serem subidos sempre. Então, produção atende ao procedimento, que atende ao indicador, que atende à política da qualidade, que atende ao planejamento. Então, todos eles têm que ser subidos sempre, para tudo ser atendido. Perfeito, Adila. A gente queria uma aula, eu queria uma aula em 1 hora, né? Difícil. E se deixar, eu fico falando aqui, ó. Até perguntas, eu tenho que me controlar para poder ser o mais objetiva possível, porque tem perguntas. Mas eu gostaria muito de te agradecer. Eu já aprendi muito agora nessa live. E, assim, PBQPH não é uma exigência para mim, mas é algo que a gente tem que saber como fornecedor de materiais. E eu acho muito interessante para as construtoras também. E é isso, muito obrigada mesmo pela tua presença. Eu gostaria que você finalizasse. Então, quero agradecer, né, a todo mundo que fez pergunta. Se alguém tiver dúvida, segue lá o meu Instagram, Hpaz, tá? Hpaz Consultoria, esse que está aí em cima, né, que é o meu perfil profissional.
aqui tem, vamos fazer um curso, Fábio, né? Então, com essa ferramenta agora online, a gente pode chegar em qualquer lugar, né? Pode atender todo mundo, tá bom? Então, o PBQPH é muito amplo, né? Então, agradecer a vocês, né? É uma coisa que eu amo fazer, que é auditar e cobrar. A Lívia sabe. Ai, Mas até pra uma gente, auditoria, eu já fico preocupada na outra. O que eu vou fazer? mas até pra gente cobrar, a gente tem que ter propriedade, né, do referencial normativo. Então, é uma coisa que eu gosto demais, agradecer demais a vocês, né, pela lembrança, Sinduscom, né, e você, Lívia, na pessoa que você é, sou sua fã, você sabe, né, por tanto de Obrigada. coisa que você faz em 24 horas, só você vai fazer tanta coisa em 24 horas, ninguém consegue, mas é isso mesmo. Tá? Então, agradecer a vocês, né, estou à disposição para quem precisar fazer auditoria interna, cursos, tá? De auditor interno, de interpretação de norma da ISO, da 9000, da 14, da 45, tá? Alguns materiais também que a gente vende, né? Então, tem a norma de desempenho e a gente já tem o PDE, que é o Plano de Desenvolvimento do Empreendimento, que não deu tempo daqui a gente falar, né? O plano de controle tecnológico, então tudo isso a gente tem também e a gente vende esse material, né? Claro, né? Adorei Teve um esse trabalho para plano de fazer e controle aí a gente tecnológico. vende, né? Então é isso, agradecer a você e você sabe que para você eu estou à disposição aí em tudo que eu puder lhe ajudar. Muito obrigada, Adila. Muito obrigada mesmo, viu? Então, até a Tá bom. próxima. Beijo a Até. todos. Obrigada, Fábio. Obrigada, Maína. Obrigada, Sinduscom, toda a diretoria do Sinduscom. Muito obrigada. Tá bom, obrigada Tchau. também. Boa noite, tchau.